Quinta-feira, 28 de maio de 2015. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja os assuntos que preparamos para esta edição. O projeto Livro do Mês reúne estudantes de escolas municipais de Passo Fundo para discutir a escravidão. No estúdio, vamos receber a escritora Ieda de Oliveira, autora de As Cores da Escravidão, obra indicada para leitura neste mês de maio. Troca de experiências sobre diferentes culturas durante o 14º Mosaico Cultural da UPF Idiomas. Um festival de curtas-metragens de práticas de saúde para estimular estudantes e profissionais da área. E ainda começa hoje o Congresso Sul-Americano de Folclore em Passo Fundo. Participam grupos folclóricos de 6 países. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Bate-papo, lançamento de livro e degustação de comidas típicas. Essas foram algumas das atividades do 14º Mosaico Cultural da UPF Idiomas. Uma semana cheia de informações sobre viagens de estudos e intercâmbios no exterior. O Canadá é um dos destinos de língua inglesa com maior custo-benefício em comparação com os Estados Unidos. E o intercâmbio é uma tendência que muitas pessoas buscam para o aperfeiçoamento, aprendizagem, reciclagem ou melhora do idioma inglês, estar em um país do primeiro mundo e conhecer cidades turísticas muito famosas. De acordo com a Bruna, o intercâmbio cultural no exterior é uma maneira de aprender viajando e ainda qualificar o currículo. Essa possibilidade está prevista para o final do mês de janeiro de 2016. Os alunos vão ser acompanhados de professores da UPF Idiomas. A ideia é ficarem uma semana em Vancouver estudando o idioma inglês e depois fazerem uma semana no leste canadense, visitando Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec e Montreal, que são cidades que também foram colonizadas pelos franceses, então são diferentes do que a gente está acostumado de ver em outros países, como os Estados Unidos, etc. Então é uma oportunidade bem legal que vai ser realizada durante as férias, então ninguém vai perder aula e ainda vai ter esse benefício de ser acompanhado pelos professores da UPF Idiomas. A professora Megumi já foi para o Japão diversas vezes. Na última viagem que fez ao país, no final de abril e início de maio, participou de cursos de aperfeiçoamento para professores de língua japonesa. Ela falou sobre aspectos culturais, hábitos alimentares, costumes e os estudos no Japão. De 2 em 2 anos, escolas vão e têm experiências culturais, aprendizado sobre a língua japonesa, também tem visita a alguns lugares típicos do Japão, como Tóquio, entre outros. Ela foi acompanhada de 4 alunos que fizeram cursos do idioma japonês e também apresentações sobre aspectos culturais do Brasil e do Japão em língua japonesa. Nós aprendemos muito japonês, foi muito importante para o aprendizado da língua mesmo. Tudo que a gente aprendeu ao longo de um ano de estudo, a gente pode aplicar lá. E nosso crescimento intelectual foi muito grande. O Mosaico Cultural traz experiências de intercâmbio, oportunidades no exterior e relatos sobre diferentes países, a partir da visão tanto de quem veio do exterior para o Brasil, quanto de brasileiros que se aventuraram em outros países, além de informações sobre a obtenção de cidadania italiana. Discutir e refletir sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa em todos os níveis da educação. Essa é a proposta do workshop Life Skill, que vai ser realizado amanhã à tarde no IFCH, aqui no Campus 1. A ação é do grupo de estudos de língua inglesa do curso de letras da UPF. As inscrições são de graça e qualquer pessoa pode participar. Outras informações no 3316 8330 ou pelo e-mail que aparece aí na tela. Foi para ouvir as histórias de Tonho, um menino que vive o sonho de buscar uma vida melhor, que estudantes da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo se reuniram hoje pela manhã no Teatro do Sesc. As Cores da Escravidão, da escritora Ieda de Oliveira, é o livro do mês de maio na capital nacional da literatura. O teatro lotou. Alunos do 6º ao 9º ano de escolas municipais de Passo Fundo ouviram atentamente as histórias de Ieda de Oliveira. A escritora é autora da obra As Cores da Escravidão, livro trabalhado no mês de maio em Passo Fundo. Uma obra que toca em um assunto que, infelizmente,
ainda existe em nossos dias: a escravidão. E a obra desse mês, ela tem um tema muito polêmico, que inclusive é tema de redação em vestibular, né? Que é o trabalho escravo moderno. Então, certamente engrandece a leitura prévia das crianças, esse contato com o escritor, essa conversa com o escritor. Além de escritora, Ieda é também compositora e pesquisadora, com pós-doutorado em análise do discurso. Ouvir as histórias dessa leitora e viajante é uma experiência renovadora para muitos desses alunos. Apesar de tudo que aconteceu com o menino no livro, ele acabou tendo um final bom para ele, perto de como ele começou. Porque antes ele era tratado muito mal e daí ele acabou com um fim bom. Já o João aprendeu sobre muitas coisas com a leitura do livro. Uma delas, a confiança. Como ele dizia que o gato começou a mentir coisas para ele. A gente não pode confiar muito no que as pessoas estão dizendo. A gente não pode ir pelas pessoas, a gente pode ir mais pela gente. E a gente segue falando sobre a obra do livro do mês. Aqui no estúdio nós estamos recebendo a escritora, compositora e pesquisadora Ieda de Oliveira, autora da obra As Cores da Escravidão. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Ieda, As Cores da Escravidão é uma história baseada no sonho do Tonho, esse personagem principal. Uma história que fala aí sobre exploração do trabalho infantil, mas também fala sobre amizade, sobre sonhos. Nos conte um pouco mais sobre essa história. Na realidade, esse personagem, como se eu te retirasse esse personagem de um documento do Ministério Público. Foi a partir de um documento da Pastoral da Terra, que chegou às minhas mãos e que me emocionou demais, de um depoimento de uma criança, de um adolescente de 17 anos que foi libertado de uma fazenda, fazenda Volkswagen, entre Santana do Araguaia e Redenção, e ele então conta o que ele viu ali, e o que ele viu, entre as coisas que ele viu, a coisa que muito impressionou foi que um companheiro dele de 10 anos havia sido acusado de ter roubado um par de botas, que ele não roubou, e ele levou uma surra de facão, e apontaram para ele uma arma calibre 38, mandaram ele entrar na mata, e ele fez isso, e ele sumiu, e nunca mais se teve notícia dessa criança. Então, eu resolvi pegar essa criança sumida pelas mãos, né, e criar a partir dali esse personagem, que eu dei o nome de Tonho, e tentar traçar a trajetória do que levaria uma criança, que sonhos levaria uma criança a uma situação de trabalho escravo desse. Então eu criei uma trajetória a partir do documento do Ministério Público. Agora, assim como nessa obra que traz um tema real, né, para o livro, você já publicou 25 livros, você também traz nessas outras obras esses temas reais? Eu sempre procuro, no meu trabalho como um todo, falar de assuntos que sejam relevantes, assuntos que possam contribuir de alguma forma para abrir portas da percepção para o leitor. Então, esse é um livro, o outro livro tem outro traçado, mas sempre que eu vou escrever eu me pergunto de que forma esse trabalho vai ser útil à sociedade, de que forma eu posso contribuir de alguma forma para o ganho social. Então, é uma pergunta que eu me faço antes de escrever. Então, são livros variados, tem livros de humor, que eles morrem de rir, tem livros mais tensos, mais intensos. Então, eu estou no mundo. Então, o mundo chega a mim e eu transformo esse meu mundo, né, em arte. É o que eu faço. Essa motivação pela literatura vem dessas inquietações da sociedade ou é o desejo de escrever que vem busca? Da minha inquietação, né? É como a necessidade de partilhar, né? Eu era professora universitária, então é como se a sala de aula não bastasse. Eu preciso me comunicar mais com o mundo e como escrever uma forma para mim de respirar, é como oxigênio, é natural, é natural. Então eu não saberia viver sem fazer isso. Então acho que é muito por aí, é uma necessidade de partilha mesmo. E é a sua primeira vez aqui no Projeto Livro do Mês? Sim, a primeira vez, estou muito Como honrada. Que foi esse encontro foi aí com os emocionante, né? Porque escrever é um ato extremamente solitário, pelo menos para mim, né? E um livro como esse, que é um livro de muita intensidade dramática, eu chorei muito escrevendo esse livro,
sofri muito, porque não há dor que não passe para o leitor que não passe por mim, não há sorriso que chegue ao leitor que não tenha passado por mim. Então, todas as emoções que o leitor tem, eu tive antes. Eu sempre digo, o escritor, ele é o primeiro ator do seu trabalho. Ele é o primeiro a estar ali diante de um texto que ele vai levar para o outro, né? Então, todas as emoções foram extremamente intensas para mim. Então, estar num evento desse é o momento da partilha, em que você sai da solidão e está em contato com o outro e vê a reação do outro ao seu trabalho. Então, o livro já não te pertence, ele vai seguir órfão, né? E os variados olhares sobre ele que vão... É um momento mágico. Eu acho assim, são momentos diferentes. O momento em que ele sai da minha mão já não me pertence e vai pertencer ao outro, e a gente vai ter, então, essa opção essa possibilidade de um diálogo, né, frontal e interação concreta, porque a gente tem um leitor virtual, né, quando escreve. Depois está diante do leitor real, é fantástico. Tá certo, e os encontros seguem hoje à noite. Sim. E amanhã também. Eu agradeço a tua participação muito obrigada aqui. A você um bom trabalho aí com os estudantes. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. E depois do intervalo, um festival de curtas-metragens de práticas de saúde para estimular estudantes e profissionais da área. E ainda começa hoje o Congresso Sul-Americano de Folclore e a gente mostra um pouco do que vai acontecer no evento. A gente já volta.